Bom, para a gente iniciar, então, hoje a nossa palestra, Processo Legislativo Heterodoxo, a gente vai ver aí essa questão super interessante, que é a entrada dos jabutis nas medidas provisórias. Muita gente nem ouviu falar o que é esse tal de jabuti, né, professora? Que tema é esse? Será que há alguma legislação sobre tartarugas que entra aí nas medidas provisórias? O que é isso? Bom, então hoje a gente vai chamar o Carlos Eduardo Nepomuceno para falar para a gente um pouco sobre isso. Ele é graduado e mestre pela UNB. E hoje a gente tem essa honra, né, de ter esse olhar de um cientista político aqui na graduação de Direito, que vai falar um pouco para a gente de um estudo empírico sobre os jabutis. E o quanto é importante para o direito ter um contato com o estudo empírico, né? A gente sabe que o direito não tem essa área epistemológica forte, e é por isso que o direito se abre para ter disciplinas como ciência política, economia política, né? Para conseguir ter um pouco desse viés metodológico durante a graduação. E aí, nesse sentido, hoje a gente vai ver um pouco desse viés para entender um pouco o processo legislativo do ponto de vista mais prático, porque a gente conhece a parte formal das leis e agora a gente vai ver um pouco do ponto de vista informal, da prática mesmo, como é feito, né? E aí esse estudo é bem interessante, é um estudo que foi apresentado na Associação Brasileira de Ciência Política, na comissão especial que discutiu uma PEC para mudar o rito da tramitação das medidas provisórias, então também bem interessante. Então, é um estudo que rendeu aí muita divulgação também, né? E a gente tem essa honra de estar sendo divulgado aqui também. Então, eu vou passar a palavra para o Carlos Eduardo Nepomuceno, mas antes de passar, eu queria esclarecer algumas questões aí administrativas mesmo, do NAC. Então, vocês receberam uma folhinha que é para constar a presença de vocês no evento, e também tem uma folha de relatório. Vocês receberam? Não. Tá. Quem não recebeu, eu vou pedir para o pessoal do NAC passar para vocês. O pessoal do apoio aí do evento, deve ter alguém ali prestando atenção. Alguém pode se habilitar a pedir para eles passarem a folha de relatório para vocês? Que aí, como é que a gente vai combinar? Vocês fazem o relatório durante a apresentação. No final, vocês podem tirar a foto do relatório, porque esse relatório você vai anexar como um processo no Espaço Aluno para ganhar horas complementares, mais 2 horas complementares vale o relatório. E aí o relatório físico mesmo, em papel, vocês me entregam no final. Após tirar a foto, o pessoal do NAC, no final, pode orientar vocês direitinho como que isso é feito, tá bom? E aí, quem é meu aluno pode me entregar o papel. E quem é aluno de outro professor, não sei, vocês veem aí como é que vocês vão fazer, tá? Vocês têm que resolver em 5 dias úteis essa questão aí administrativa com o NAC, tá bom? Beleza? E durante a palestra, pessoal, surgiu alguma dúvida? Tem uma folhinha de dúvidas que vocês recebem. Dúvidas, perguntas, né? Às vezes alguma questão que você não conhece, que foi dita, encaminha para mim aqui, para a mesa. O pessoal do NAC passa mais para o final, pegando as perguntas, e aí vai passar pelo meu crivo autodeclarado aqui, do que vai passar para o Carlos, o que não vai, tá bom? Então, tá bom, pessoal. Uma boa palestra, e agora passando a palavra para o Carlos. Bem, boa tarde. Débora, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui
discutir com o pessoal sobre esse tema ou qualquer outro que a gente tenha oportunidade. Então, vamos lá. Pessoal, assim, acho que antes da gente começar, a gente pode entender um pouco do perfil de vocês. Assim. Quem aqui já ouviu falar de medida provisória? Beleza, já estamos bem. Meus alunos levantaram a mão. Quem aqui entende como que funciona a medida provisória? Um pouquinho que seja. Tá, então vamos recapitular um pouquinho antes. Tá? O que é a medida provisória? A medida provisória é um instrumento legislativo, tá, que fica à disposição do presidente da República, exclusivamente do presidente da República, é o único que pode apresentar a medida provisória. Tá? E quais são as particularidades dela? Né? Bem, a primeira é essa, só o presidente da República pode apresentar. A segunda, que eu considero uma das mais relevantes, é que quando ela é editada, o presidente apresenta a MP ao Congresso, ela já está valendo automaticamente como lei. Né? Isso é muito importante. Tá? Porque é como se ele emprestasse de antemão uma aprovação para colocar algum ordenamento normativo novo em vigor. Tá? Por que isso? Né? Porque, em tese, ela é fundamentado o uso dela para casos de necessidade de urgência. Aí você me pergunta, mas o que é necessidade de urgência? Né? Quando que é necessário? Quando que é urgente? Existem algumas restrições de tema, então, medida provisória não pode tratar de todos os temas, mas pode tratar de muitos, e muitos muito importantes. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Né? Ainda que o presidente pegue emprestado uma certa legitimidade de aprovação no começo, ela comece valendo como lei, ela tem prazo de vigência. Né? 90 dias prorrogáveis por mais 90, total de 180 dias. Então, se num prazo de 6 meses, né, o presidente não conseguir apoio suficiente no Congresso para efetivar aquela medida provisória em lei, aquela medida provisória cai e os efeitos normativos dela cessam de existir. E aí, em tese, o Congresso teria que editar um decreto legislativo regulamentando tudo o que aconteceu durante o período de vigência dessa norma que caiu. Né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que, hoje em dia, sei lá, fosse proibido vender microfone. Aí eu baixo uma medida provisória autorizando vender microfone. Aí, ao final do período, ela caduca, que chama, né? Deixa de valer e volta a ser proibido vender microfone. Tá? O que você faz com os microfones que foram vendidos enquanto a lei esteve vigente? Né? Em tese, o decreto legislativo viria para regular isso daí, mas é muito raro o Congresso editar um desse e, na prática, fica por isso mesmo, entendeu? O que não é um grande problema. Tá? Não preciso dizer, né, vocês devem ver no noticiário o tempo todo, os presidentes usam muitas medidas provisórias, né? O tempo inteiro, para vários tipos de assunto, e estão sempre em voga, em discussão, em evidência. Muitos anos atrás, né, eu gosto muito de acompanhar o noticiário, o jornal, e começou a me chamar a atenção algumas coisas. Né? MP virando cabide, emendas contrabando, jabuti, 18 assuntos diferentes, e eu comecei a pegar isso aqui e ali, comecei a conversar com algumas pessoas, e elas falaram, olha, tem algum estudo aí que fale disso, desse fenômeno dos jabutis? Né? Aliás, vou fazer até um parênteses, né? Por que chama jabuti? Né? Essa anedota no meio das relações governamentais. É baseada na seguinte anedota. Você já viu jabuti subir em árvore? Nunca, né? Se o jabuti está em cima de uma árvore é porque alguém botou ele lá. Né? E a mesma coisa com medidas provisórias. Em tese, né, a lei define, né, isso está em lei complementar que rege o processo legislativo, que nenhum texto legislativo vai conter mais de um tema. Né? Então, assim, se eu estou fazendo uma proposta legislativa para falar sobre tributação, em tese eu não poderia, no mesmo texto, falar, não sei, de organização de carreiras de Estado, por exemplo. Mas, na prática, isso acontece. E muito. E
Passa no Congresso, o presidente sanciona como lei, ninguém questiona no Judiciário, o Judiciário também não revoga essas leis. Revogou um caso, na verdade, que foi da época da criação do ICMBio, mas que depois entrou num outro texto e conseguiu ser criado, né? Mas você fala, e aí? Né? Você tem um negócio que é flagrantemente ilegal, né? Gerando uma insegurança jurídica absurda, né? Ao redor do processo legislativo, e isso vai passando, né? Então, qual que é o tamanho disso? Né? Quais são as características disso? E aí eu fui identificando que realmente não tinha ninguém falando desse assunto, e aí veio a oportunidade de tratar disso no meu mestrado, e eu falei, olha, vamos então fazer aqui, basicamente, mapear o que está acontecendo. Né? Aí você tem questões de ordem, aí não vai dar para ler direito, né? Mas questões de ordem indagando, questionando esse tipo de comportamento dentro do próprio Congresso, né? E aí surgiu a ideia, beleza, vamos primeiro então mapear o que é o nosso cenário, o que a gente tem existente aqui. Qual que foi o universo que eu trabalhei? Por se tratar de uma dissertação de mestrado, eu precisava definir um limite, né, um escopo de trabalho que fosse minimamente razoável de eu analisar no tempo que eu tinha. Então, qual que foi um corte que a gente achou razoável justificar? De setembro de 2001 ao final de 2011. Por que setembro de 2001? Em setembro de 2001, foi promulgada uma emenda constitucional que fez uma série de mudanças no rito de tramitação de medidas provisórias. A mais importante delas foi ter acabado com a reedição indefinida de medidas provisórias. Então, ela tinha um prazo de 90 dias, ela pode ser reeditada por mais 90, né, o que dá o prazo de 180. Antes, você podia ficar reeditando MPs a perder de vista. O Plano Real foi um caso que aconteceu isso. O Plano Real veio por MP e ficou sendo reeditado até entrar em vigor. Agora é 60 mais 60 ou é 90 mais 90? 90 mais 90, dá 180 dias. Na verdade, 180 dias que conta o número de sessões do Congresso. Né? Então, quando entra em recesso e dias de não tem sessão, né, não conta o prazo. Então, acaba sendo, na prática, mais do que 180 dias. Né? Então, beleza, vamos fazer isso. Vamos pegar todas as MPs que passaram, né, os textos que entraram e os textos que saíram, e vamos ler isso daí e ver o que a gente encontra. Né? Referencial teórico, também eu tive que ir na literatura estrangeira, buscar, vou deixar isso aqui só de referência para vocês quiserem ler mais depois, tá? Mas que basicamente trata do seguinte, né? Nem tudo que acontece no processo legislativo está previsto no regimento ou previsto nas regras, né, que coordenam o processo de produção de leis. E você tem vários desses tipos de ações que acontecem no Brasil, acontecem nos Estados Unidos, acontecem em qualquer legislatura. Tá? E aí eu fui beber um pouco nessa fonte, tá? E especialmente no que nos Estados Unidos eles chamam de legislação omnibus. Né? Legislação omnibus, que é como se fosse um pacotão de diferentes temas que eles passam num texto só. Nos Estados Unidos isso é bem comum, isso inclusive está normatizado no ordenamento jurídico deles, e é super comum, e foi nessa literatura que eu acabei indo beber. Depois a gente pode discutir mais. Tá? Na metodologia, também eu posso entrar em mais detalhes depois, mas agora basta falar para vocês o seguinte. Peguei 468 textos de MP que entraram e 468 textos que saíram e li tudo. Tá? De cabo a rabo, todos os textos, né? Produzi um manualzinho de codificação, de regras de codificação, e categorizei tudo. Né? Depois eu posso entrar no pormenor dos detalhes de como que faz isso daí. Né? E acabei identificando aí 28 temas sobre os quais as medidas provisórias tratavam, né? Indo desde agropecuária e pesca, passando por organização do Estado, tributação, servidores públicos, transporte, saúde, tem de tudo, tá? Orçamento e tal. E aí o que eu encontrei nessa história? Eu tenho, acho que, 3 principais resultados que são os mais relevantes. Tá? O primeiro é uma corresponsabilidade na violação dessas normas procedimentais. O que eu quero dizer com isso? Tanto os presidentes
como os parlamentares se valem desse expediente para passar a legislação. Tá? Então, pegando os textos que o Executivo propôs, né, eu identifiquei ali que 24% deles já vinham com jabuti dentro. O presidente já apresentava com jabuti para o Congresso, né, e depois o Congresso adicionava mais alguns jabutis em alguns casos. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês à frente, tem um tema que é imune a jabuti. E eu não sei por quê. Isso era uma pergunta para depois estudar num doutorado. Né? Mas aí vocês veem, né? Você tem um tanto que já começa com mais de um tema e depois isso cresce um pouquinho. Não cresce muito, tá vendo? De 112 pula para 143, de 24% pula para 31%. Então, o Congresso então, ele já meio que prefere, né, atuar em cima daquele texto que já vem meio Frankenstein. Ok? Só para... Então, das 468 propostas, 112 já vem com jabuti. Que equivale a 24% do todo. Isso. Ah, legal. E aí 60% delas passam pelo Congresso com o mesmo número de temas. Então, se o Congresso está alterando alguma coisa, está alterando dentro da própria temática ali, não está criando um tema novo ali dentro. Ah, tá. Tá? E aí, das que são alteradas, 52% são emendadas com mais de um tema. Tá? Aí eles aproveitam e já deslancha já abre a porteira. Tá? Eu separei as medidas provisórias aí por mandato, né? Vamos as com mais de 2 temas, no caso, né? Com 2 ou mais temas. Vamos só ter em mente aqui, gente, que do FHC eu só peguei ali de setembro de 2001 para frente, então, setembro de 2001 a dezembro de 2002, peguei os 2 mandatos inteiros do Lula e peguei o primeiro ano da Dilma. Né? Então, o que é o interessante de verificar aí? A trajetória ascendente, né, no uso desse expediente pelos presidentes, né, na apresentação de medidas provisórias com mais de um tema. Né? E aí você pode levantar várias questões sobre governabilidade, sobre dificuldade de passar coisas no Congresso, nesse sentido, para explicar o porquê. Não era o objetivo desse trabalho explicar o porquê isso acontece, ou como isso acontece. Só identificar quando acontece. Então, foi um trabalho muito mais descritivo, para a gente definir as bases aí do fenômeno, do que explicativo e tal. Né? Aí, quando a gente pega as leis convertidas, né, que é quando passou pelo Congresso e o presidente sancionou, também tem um fenômeno aí interessante. Né? Esse número aumenta e, ao longo do tempo, ele também explode. Né? Você vê que a diferença aí entre apresentação de MP e conversão no FHC, você tem um salto aí de 8 pontos percentuais no fim do governo. Né? Aí, no primeiro mandato do Lula, essa diferença aí de 3 pontos percentuais. Então, ele consegue ter um certo controle desse fenômeno. Só que aí, já no segundo mandato dele, já aumenta para 7 pontos percentuais. Então, já abre um pouquinho. E da Dilma, isso explode, né? 18 pontos percentuais no primeiro ano, que assim, denotam, ao meu ver, uma hipótese, acho que é plausível de ser feita, um problema de governabilidade muito grande, né? Que já vinha se colocando aí, de negociação com o Congresso. Você pode até hipotetizar aí que o nível de fragmentação do partidário no Congresso pode ser uma variável que afeta isso, tá? Porque você acaba tendo muitos atores com quem negociar para passar a legislação, então você tem que ceder mais. Tá? Isso é um tipo de pergunta que a gente pode colocar mais à frente em desdobramentos desse estudo. Tá? Aí depois, só quebrei esses dados aí, em vez de por mandato, por ano. Tá? É muito interessante que em 2009, ali no penúltimo ano do Lula, você tem uma explosão ali nas leis convertidas, né, com mais de um tema. Né? O salto ela quase dobra em relação aos textos apresentados. Em 2011, também, que é o primeiro ano da Dilma, bate, né? E nos demais você tem uma variação que não é muito grande. Ali em 2009, eu também assim, não entrei muito em detalhe explicar por que em 2009 explode, mas eu imagino que tenha um pouco a ver com todo o processo de crise econômica de 2008, que foi bem no final do ano de 2008, né? Então, algumas coisas devem ter contaminado com o debate legislativo para o ano de 2009. Tá? Também trago aqui para vocês a distribuição do número de temas, né, a distribuição média do número de temas. Vocês veem que não varia muito por ano, né, mas também, novamente, tem um salto ali em 2009, que parece que você perde um pouco o controle desse processo.
né? Aí ele baixa um pouco em 2010, mas você já vê que ele já fica num patamar descolado em relação aos anos anteriores. Tá? Aí aqui também, só para fazer diferença, né, que às vezes fica um pouco confuso, né? Aqui é a distribuição média do número de temas por todas as MPs e textos convertidos, né? Aqui é a média que eu fiz só daquelas que têm 2 ou mais textos. Por que eu fiz isso, né? Lembrando lá, né, que a gente tem lá 24% das MPs apresentadas com mais de um tema e dos textos convertidos 31% mais ou menos com mais de um tema. Então a maioria dos textos vem só com um tema, entra e sai com um tema. Então isso contamina a média, puxa a média para baixo. Então a gente, beleza, como o nosso foco aqui é estudar o fenômeno que é o anormal, a gente exclui os fenômenos normais, os casos de normalidade, e compara só aqui no âmbito daqueles que eu encontrei essa normalidade, né, esse fenômeno diferente. Então, aí vocês veem que a curva também já muda, né, variando de ano a ano. É muito curioso ver, né, você tem ali no primeiro mandato do Lula, 2003, 2004, coladinho quase, né? Aí 2005, quando estoura o mensalão, isso aumenta, né? E em 2006, ano eleitoral, isso também muda um pouco. 2009, 2010 também muda, e aí assim vai seguindo, né? A segunda, aí falei, beleza, né? Cheguei e tal, destrinchei tudo, vi os números, né? O que era uma hipótese na minha cabeça na época do estudo? Pensei, olha, deve haver algum tipo de tema que puxa outros tipos de tema. Será que o cara ele prefere assim para disfarçar, né? Numa MP tributária, colocar um assunto de comércio exterior, uma questão de dívidas, né? Será que tem alguma afinidade temática? Eu pensava que talvez existisse, né? Rodei lá uma série de testes estatísticos, não vou chatear vocês mostrando isso, mas eu descobri que não tem, né? Qualquer tipo de semelhança temática, não tem afinidade, não tem um tema que puxa mais outro tema. Onde houver oportunidade, eles enfiam um texto. Tá? E até faz sentido isso, porque a maioria dos nossos textos já vem com mais de um tema quando o presidente apresenta, né? E o Congresso faz só um trabalho residual de colocar isso. Mas eu suspeito que isso deve ter piorado ao longo dos anos. Tá? Você pegar o resto do mandato da Dilma e ver hoje, eu acho que isso, nessas condições de governabilidade mais deterioradas que a gente tem, esse fenômeno deve ter se exacerbado. E aí eu acho que cabe uma questão que é importante, né? Você pensa assim, por quê? Né? Alguém tem assim, alguma hipótese de por que os parlamentares fariam isso? De enfiar um tema lá. Eu acho que essa é uma boa hipótese de ver como isso se distribui ao longo do ano. Eu não fiz isso, mas acho que é um ponto bom para um desdobramento. Pronto, é isso. Se você pegar e ver assim ao longo de todos os anos, toda a sessão legislativa, todo ano, você pegar as MPs que foram apresentadas, a taxa de conversão delas em lei é altíssima. Ao longo de todo o período aí, de 88 para cá, é acima de 80%. Acima de 80% das MPs viram lei, né? Elas não caducam. E, por outro lado, os projetos de lei apresentados pelos deputados e senadores, não. Eles têm uma baixíssima chance de virar lei. Então, onde que ele vê a oportunidade de ter uma proposta sua virando lei? Pegando carona numa medida provisória. Vai lá e coloca... O presidente tem interesse de aprovar o texto, você pode fazer a estratégia meio Eduardo Cunha ali de fazer refém, né, com emendas, né, negociando o teu apoio, da tua bancada, a passar alguns temas que são do seu interesse. Então, você cravou na mosca, é exatamente isso. Tá? Mas voltando aqui às semelhanças temáticas, né, para explicar isso daí, o que eu vi? Né?
Em 468 textos, o que seria o normal de a gente esperar? Que ocorressem 468 frequências, contagens de tema. Tá? Mas o que eu contei foram 666 ocorrências daqueles temas que eu identifiquei no meu livro código, né? Já nas MPs que os presidentes apresentam. Então, assim, é como se fosse necessário quase 200 MPs a mais para apresentar tudo que eles apresentaram, entendeu? E no Congresso, quando ia para o Congresso, mais 161 enxertos de tema em textos que não tem nada a ver com o que você está enxertando ali. Então, se fosse chegar no final dos textos aprovados, a gente teria necessitado de 827 propostas legislativas e não 468. Tá? Quais são os temas que mais ocorrem? Tá? O primeiro deles é orçamento. Tem muita MP que abre crédito extraordinário. Muita. É 1/3, praticamente, isso daí. E, muito curiosamente, esse é o único tema que não recebe nenhum enxerto. Todas as MPs que tratam de crédito extraordinário, elas entram e saem do mesmo jeito. Por quê? Não sei. Né? Assim, a gente pode criar várias hipóteses aí. Por ser uma questão orçamentária, mexer com finanças públicas, mas você tem outros ali... Tem um tema de finanças públicas, né? E eles mexem. Por que respeitariam só esse tema? Né? Então, essa é uma questão que serviria também para um doutorado, e até na proposta que eu tinha feito tinha essa questão. Né? Aí depois vem servidores públicos, né? Impostos, taxas e contribuições, comércio e indústria, organização do Estado e mercado financeiro. Então, vocês vão ver que 57% das frequências temáticas estão concentradas em temas de organização do Estado, de administração pública e temas econômicos, né? Que são temas mais caros. Né? A presidência tem muito disso, né? de trabalhar esse tipo de coisa. Aí você pensa, né? E esses temas, né, de administração pública e temas econômicos são temas que os parlamentares têm mais dificuldade de aprovar projeto de autoria deles. Aí você pode imaginar. Então, os caras vão aproveitar e vão tentar pegar carona nesse tipo de tema. Né? Ele não consegue aprovar, vai tentar pegar essa carona numa medida provisória. Né? E aí você vê que é mais ou menos assim também um pouco. Né? Dos temas que foram incluídos, né, metade deles está nessas áreas. Agro e pesca, né, finanças públicas, comércio e indústria, previdência, administração pública, né, organização do Estado e patrimônio e impostos. Só para explicar um pouco, esses de agropecuária e pesca, eles são basicamente refis, renegociação de dívida agrícola. Basicamente isso. Tá? Então, assim, você vem, entra o MP, você vai e bota aqui o jabuti de renegociar uma dívida agrícola de um fundo rural da vida, de uma coisa assim, né? E aí você vê... isso é interessante também para você ver a força de algumas bancadas suprapartidárias, né? Como a bancada do agro, né? Finanças públicas, tal. Organização do Estado mexe muito com carreiras, né? Tem muita reestruturação de carreira, questão de aumento, cria órgão, extingue órgão e tal. Tá? E a terceira coisa que eu identifiquei foi que assim, o número de temas afeta a probabilidade de veto. Né? Então, é sempre um jogo de vai e vem. O presidente apresenta um texto, o Congresso muda aquele texto, vai para o presidente decide se ele acata ou não. Tá? Então, o que a gente viu? Né? Quanto mais temas tem um texto, quando ele sai do Congresso, maior é a probabilidade dele ter um veto. Né? Então, você tem aí, dos PLVs que entraram e saíram com um tema, né, 14% recebeu um veto, parcial ou total. E daqueles que vêm todo Frankenstein, com 2 ou mais, 52% deles quase receberam algum tipo de veto. Então, você vê que é sempre um jogo de negociação. Né? O parlamentar tem um incentivo de pegar uma carona naquele mecanismo legislativo, mas é como assim, ele também não pode abusar. Né? Porque se ele abusa demais, não adianta, vai.
Eles também têm uma estratégia que é a seguinte, é ficar reapresentando emenda, a mesma emenda, até colar. Então, assim, isso também era uma coisa para ser vista em outro estudo, mas isso também acontece. Vai, força a barra até colar. Tá? E dos temas incluídos, quais que são os mais vetados? São esses aí. E são justamente nas questões que os parlamentares mais têm dificuldade de legislar por iniciativa própria, que são questões econômicas e de administração pública. Né? Então, acaba saindo um tiro pela culatra. Né? Eles tentam participar numa questão que eles têm muita dificuldade de legislar, isso tem alguns estudos, já que faz esse tipo de mapeamento, mas o presidente também funciona como um gatekeeper aí, segurando esse fenômeno. Tá? Aqui eu fiz uma análise estatística, né, só pegando assim, pela quantidade de temas embaixo das MPs, o quanto que aumenta a probabilidade de ter um veto. Né? Então, com um tema, a probabilidade ali é ao redor de 15%, com 2 temas já aumenta quase dobra, né, e isso vai aumentando muito rapidamente, até atingir ali mais de 90% com 6, 7 temas. Tá? Então, assim, o que a gente aprendeu nisso daí? Né? Tanto os presidentes como os parlamentares, eles usam esses procedimentos heterodoxos para legislar, para facilitar a vida deles um pouco. A afinidade temática não determina a co-ocorrência de temas. Né? Então, assim, um tipo de assunto não necessariamente puxa outro tipo de assunto. Que tipo de assunto vai entrar no MP e vai colar vai depender muito de outros contextos que eu acho que vão ser muito específicos daquela tramitação. Tá? E os textos com mais temas, obviamente, são mais vetados. Né? Parece uma coisa meio ovo de Colombo. Né? Nossa, isso é óbvio. Né? Mas precisava alguém ir lá e ver, e ler. Né? Tá? Aí vocês me perguntam, e daí? O que você faz com isso daí? Eu acho que a primeira coisa é alguém que for corajoso o suficiente pegar e tentar replicar esse estudo e ver se chega nos mesmos resultados. Para ver se esse negócio para em pé. Eu vou falar, você fez uma porcaria de trabalho. Né? Na verdade, é assim. E é assim que funciona a ciência mesmo, entendeu? Alguém tem que vir e fazer isso. E expandir, né, esse tipo de trabalho. Então, depois pegar e analisar as MPs antes de 2001, ver se isso era muito diferente, né, e agora partir para o outro lado da equação, que é ver assim, tá, isso ocorre, mas por que ocorre? Quais são as variáveis que influenciam esse fenômeno acontecer? É fragmentação partidária no Congresso? É popularidade presidencial? Tem alguma questão envolvendo os ciclos econômicos? Sabe, não sei, eram questões aí que eu tinha, né, para estudar depois e acabei a vida mudando e não segui. Né? Mas, com base nisso, também tive a oportunidade de falar no Congresso sobre esse assunto e fiz algumas propostas, né, assim, que a gente poderia pensar com base no que a gente identificou até aqui, que seria dar uma adequada aí no nosso processo legislativo. A primeira coisa seria assim, definir melhor o problema da relevância e da urgência. O que é relevante e urgente? Né? Em que situações? Acho que seria bom especificar um pouco melhor na legislação quando que você pode usar uma medida provisória e quando que você não pode. Tá? Eu acho que isso resolveria muito o problema do abuso presidencial em relação a esse instrumento, que desgasta a relação com o Congresso, que dá muita insegurança jurídica, porque você pode ter texto que entra de um jeito, já está valendo, aí muda, aí cai, volta, entendeu? E você fica mudando isso. Isso é muito complicado. Tá? Mas também sem burocratizar demais e você perder a importância do tema, que é uma certa flexibilidade também de legislar em situações realmente tensas, né, que você não consegue, às vezes, prever de antemão. Então, tem um equilíbrio fino aí que é difícil de ser atingido. A segunda questão, eu acho que envolve os temas que podem ser alvo de medida provisória. Eu acho que a gente poderia restringir um pouco mais a quantidade de temas que um presidente pode legislar por meio de MP. Acho que isso já ajudaria um pouco mais, tornaria esse processo um pouco mais saudável, porque naturalmente diminuiria, né, as oportunidades que teria de lançar a mão dele à toa. Mas aí você pergunta, quais temas? Né? O que tem hoje que sairia? Alguma coisa que está fora hoje poderia entrar?
Não sei, a gente pode discutir, né? E a terceira questão envolve uma reflexão que eu fiz ao longo do processo desse estudo. Quando eu comecei ele, eu achava assim, olha, isso está errado, tem que acabar e tal. E à medida que eu fui lendo os textos, né, vendo as tramitações e vendo o contexto de alguns textos, eu fui vendo e falei, olha, não é bem assim, na verdade, né? Eu acho que é um mecanismo de curto-circuito que o sistema se coloca para lidar com algumas situações que seriam muito difíceis de você lidar pelas vias normais. Então, assim, eles forçam a barra, cola, todo mundo assim fica aliviado que deu certo e a coisa fica, né? Então, por que a gente não institucionaliza, né, esse mecanismo e absorve ele para o nosso ordenamento legislativo, né? E tem uma maneira simples que você poderia fazer isso. Você quer emendar com um tema que é diferente do original aqui, que é estranho à matéria original do texto? Tudo bem, você precisa de um quórum aí de 2/3 ou de 3/5, né? Criar uma barreira de apoio para você conseguir emendar com assuntos estranhos. No início, você falou que nos Estados Unidos é possível fazer o jabuti. Então, é institucionalizado. Né? E aqui não é, aqui mas não. É uma prática. Então, uma dessas sugestões seria institucionalizar. Aqui, na verdade, não é nem que não é institucionalizado, é proibido. É ilegal. É ilegal, entendeu? Mas acontece. Então, assim, o contrabando na MP, né, o jabuti na MP, eu não acho que, de antemão, necessariamente, ele é ruim, entendeu? Ele pode ser um mecanismo para você economizar custo de transação para passar a legislação que é importante. E é assim que é utilizado nos Estados Unidos, né? Eles vão lá, pegam um monte de questão importante, né? Você tem uma questão que seria, às vezes, meio impopular, difícil de passar, e cola numa que tem muita chance de passar, e essa meio que vira o escudo da outra, entendeu? Então, eu acho que isso é um mecanismo plausível de a gente colocar, e acho que essa discussão tem que ser posta, porque, assim, de uma coisa eu tenho certeza, assim, continuar como está, não dá. Tá? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos. Bom, antes de abrir para perguntas, eu queria fazer alguns comentários aí e fico aguardando perguntas, viu, gente? Vamos lá, vamos movimentar esse negócio. Não chegaram os papéis de perguntas, estão chegando aí. Mas antes da gente abrir para pergunta, eu queria comentar algumas coisas aqui do estudo, até para ver se, né, a gente ficou um pouco claro aí para a gente, né? A gente viu aí algumas questões que remete à questão da coordenação entre os poderes, a relação executivo-legislativo. Vocês lembram que primeira tese que a gente viu, de Figueiredo e Limonge, era de que a relação no Brasil, na relação entre poderes, havia relação de domínio e sucesso do poder executivo. E que depois isso evoluiu, eles mesmos fizeram uma releitura para que a relação executivo-legislativo não era de domínio do executivo, mas sim uma relação de coordenação a priori, de coordenação da agenda antes. Então, é interessante como isso dialoga, essa coordenação a priori, com a maioria das MPs já vem com o jabuti lá do executivo. Então, mostra essa coordenação a priori, que está ligada à lei da antecipação, que é o poder, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. A gente tem visto a lei da antecipação, ela perpassa a relação entre poderes em vários níveis, né? Que é o poder executivo já negociando em arenas opacas, ali antes com os líderes partidários, antes de fato remeter para o Congresso. Então, ele conversa com os líderes, já tenta negociar, tem esses custos de transação. Então, assim, para a gente, líder partidário, aprovar sua medida provisória, a gente quer um jabutizinho aí, né?
Mas chega lá, igual o Carlos falou, às vezes eles fazem um pouco de festa em cima do jabuti, aí é o toma lá da cá e vem o presidente depois e faz um veto parcial. Então, o que isso mostra? Quanto esses poderes estão de igual para igual nessa relação de coordenação. Só fazer um comentário. Tem de tudo. Tem até assim, MP que caduca no meio do caminho. Eu acho que isso foi em 2010, 2011. Então, MP que caduca no meio do caminho e depois ela volta numa outra MP que está tramitando, igualzinha, só assim, falou, não deu tempo de votar ela como MP, mas a gente tem uma outra que está correndo aqui com mais prazo, a gente coloca ela aqui dentro, aí ela passa. O texto dentro do outro texto. Olha que Frankenstein, né? E que não é possível do ponto de vista formal, do ponto de vista das regras do jogo, formalmente falando, mas informalmente acontece, é uma prática corrente. E essa é o que a gente ganha, né, quando a gente faz esses estudos e consegue enxergar do ponto de vista neo-institucional, que o neo-institucional seria ver as leis na prática, né, ver a lei não só o que acontece do ponto de vista formal, mas também informalmente aí. Então, agrega muito, né, para o estudante de direito, que a gente está tão acostumado aqui a ficar preso nos códigos, só na parte formal. Do ponto de vista formal, é impossível pensar num jabuti acontecendo, e a gente está vendo aí ano a ano, que tem anos ali, como de 2009, que chega a uma média de 3,8 temas por medida provisória, que depois isso vira uma lei ordinária aí, tratando de quase 4 temas ali, tratando de 4 temas diferentes. Então, é muito interessante, né, ver esse estudo neo-institucional, agrega muito para a gente. E também vimos, então, o quanto essa questão da coordenação ela acontece. Esse toma lá da cá, essa coordenação a priori, né, dos jabutis. Então, pelos dados dele, a gente pode voltar naquele slide que fala o quanto que tem, que já vai do executivo e o quanto que é incluído lá no legislativo. Isso aqui? Isso. Então, das propostas que vão com jabuti, 112 já vão previamente negociadas, né, os jabutis, a lei da antecipação aí. E depois, convertidas em lei, aumentou só de 112 para 143. É isso mesmo? Então, não aumenta tanto esse fenômeno lá. Olha só que outra coisa doida que acontece. Tem um outro estudo do Rafael, esqueci sobre o nome dele, mas é um cara do Senado, que é um estudo sobre apropriação de agenda. O que ele identificou? Você é deputado, senador, apresenta um projeto de lei, algum projeto, e fica lá tramitando. Nunca consegue a votação. Está lá anos parado. Aí, um belo dia, o executivo vem, copia teu texto, apresenta como dele e passa. E não acontece pouco, não, acontece muito. Ele vai lá e estuda, fez todo um levantamento disso e tal, que eles chamam de apropriação de agenda. Então, assim, tem mais isso ainda, sabe? Então, é muito doido o processo legislativo, porque não está preso, gente, nas regras formais. E é isso que acho que a Débora está enfatizando, né? Não está preso. Não está preso nas regras formais. Tem muita coisa que é acordo de cavalheiros, que é negociação, né? Negociação, inclusive, para suspender o uso, a aplicação das regras que o regimento e a legislação de processo legislativo defende, né? A hipótese dele é essa, né, de que aí o executivo, enquanto ele não tem interesse, né, ele não fica lá, né, no limbo. Porque o executivo tem muito poder, né, de negociar a agenda do legislativo e tal. E aí, quando vira de interesse dele, né, em vez de patrocinar o texto daquele deputado, ele se apropria e apresenta como dele. E aí tem várias hipóteses, né, que ele usa assim, para exemplificar isso. O texto pode ser de um deputado da oposição, que ele não quer empoderar, né? O texto pode ser de um deputado
que ele quer manter nas rédeas ali, e aí depois dá a relatoria para o cara e tal. Mas é por quê? Porque o presidente, né, o executivo, quer capitanear o assunto e, claro, né, reverter para si os louros, o benefício eleitoral, de popularidade, às vezes, de passar uma legislação dessa, entendeu? Então, assim, tem vários temas. Até posso procurar depois para mandar para vocês. Assim. Uhum. Bom, aqui a gente tem uma pergunta da Roseleia. Está trazendo, embora os jabutis possam diminuir os custos de transação, não diminuem também o debate político acerca do tema embutido na proposta? Diminui. Isso é uma boa pergunta, acho que eu falo disso na dissertação e não trouxe aqui. É um trade-off, né? Quem que fez essa pergunta? Levanta aí, eu quero ver. Gostei, muito bom. E é um ponto que você colocou que eu esqueci de mencionar. É um trade-off muito importante, né? O que vale mais para a gente? Você tem um mecanismo que facilita você passar uma legislação complicada, né? Mais rápido, mais fácil, ou o debate democrático, né? Para você exaurir mesmo aquilo, massacrar a proposta e talvez, em tese, até aperfeiçoar ela, né? Eu não respondo essa pergunta na dissertação, mas eu coloco que é um trade-off e, assim, você pode pensar bons argumentos para ambos os lados, né? E até caso a caso. Nesse caso aqui pode ser bom porque o benefício é muito maior do que ficar discutindo, né? Porque isso aqui, sei lá, é uma coisa óbvia. Ou num outro caso mais controverso, você pode falar, não, faltou debate. E realmente é uma maneira também de falar. Se alguém falou assim, bota para passar escondido, né? Para pegar uma carona e tal. Também acontece. Né? Então, esse é como diria no choque de cultura, pontos fortes, pontos fracos, né? Esses pontos fortes, né? Facilita passar. Pontos fracos, diminui o debate democrático. Né? Isso recai naquela mesma questão de por que vai por medida provisória se não tem relevância e urgência. Poderia ir por um projeto de lei que levaria mais debate, mas é melhor mandar por medida provisória porque é mais fácil, é mais rápido. E o que está sendo priorizado aí não é, né, de fato, abrir para muito debate, ter muita oposição. Né? Qual que é o ponto de mandar por MP? Né? Gente, já começa valendo. Já muda as regras do jogo, né? Já muda. Já começa valendo. Então, assim, se você tem um assunto que para você é urgente, você vai lá e enfia ele. Né? E o custo para reverter é muito alto. Então, assim, é quase certeza que vai passar. Né? E é uma carta na manga dentro de um contexto de presidencialismo de coalizão. Porque se o presidente não tem maioria no Congresso, ele tem que estar negociando com os líderes. Se ele já começa mudando as regras do jogo de cara, ele pauta esse Congresso sobrestando a pauta, ele de cara já muda as regras do jogo. Então, é um grande poder, uma carta na manga que ele tem e que, de alguma forma, também faz com que nossas relações entre poderes fluam. Né? Porque, sem essa carta na manga, deixaria a governabilidade dele também muito comprometida, talvez, para poder apresentar a agenda dele, de fato. Não é? Mas também tem um ajuste fino aí, né? Porque, assim, tem uma justa medida do que o presidente pode forçar. Ele não pode chegar forçando e tratorando o tempo inteiro. Verdade. Tem vários casos aí que eles simplesmente não conseguem chegar a um acordo, se recusam a votar e a MP cai. Tá? Tem casos que já rolaram que, assim, a MP entrou no Congresso e o presidente da Câmara simplesmente pegou e falou isso aqui não tem relevância e urgência e devolveu. Apesar de não estar previsto isso, já aconteceu. Tá? Olha só. Quando é a comissão especial, a comissão mista que deveria debater as MPs. No Congresso. Na mesma hora. Editou, está valendo. Quer dizer, a partir do momento que ele deu a entrada no Congresso, recebeu no protocolo, está valendo? Está valendo, é isso. Muda o status quo Editou, imediatamente. saiu no Diário Oficial da União.
saiu no Diário Oficial da União que o presidente enviou o MP ao Congresso, que ele manda o texto e a mensagem de envio. Já está valendo. Isso. Que é quando tá formalizado. Aí entra no Congresso, em tese teria que passar por uma comissão mista de senadores e deputados, que teriam prazo para fazer um parecer, aliás, analisar a admissibilidade da MP, emitir um parecer, um prazo para passar na Câmara, um prazo para passar no Senado. Né? E aí, se tiver modificação no Senado, volta para a Câmara aprovar só as emendas, aprovar ou rejeitar só as emendas que o Senado fez, e aí vai para o presidente sancionar ou vetar. Em tese é isso. Só que, assim, a maioria não passa por comissão. Também tem todo um outro debate envolvendo essa questão das comissões, que aí o próprio STF aí falou, não, aí já é demais. Né? E aí invalidou, acho que não lembro quantas MP, acho que foi uma MP, que não passou. Foi, né? Que não passou por comissão e revogou o texto. Aí os caras falaram, carai, né? Agora, assim, vão... Olha a insegurança jurídica que gera para trás de tudo que não passou por comissão. Eles falaram, não, gente, só vale para essa aqui e daqui para frente. E aí eles começaram a fazer MPs, mas isso foi ao redor de 2010, 2011. Aí eu não incluí isso no meu estudo, assim, as que... Se depois eles mantiveram essa coisa de passar pela comissão. Né? O Temer também, quando ele foi presidente da Câmara, lá em 2010, ele inventou uma moda de que ele mesmo ia indeferir as emendas que os deputados apresentassem que não tivessem nada a ver com o texto. Né? Ele começou fazendo isso um tempo e depois, simplesmente, assim, existem os órgãos de controle externo, né? Mas que só funciona provocado. O judiciário não pode vir, o STF não pode vir por conta própria e falar, ô, galera, né, alguém tem que provocar. São os checks and balances aí em ação. Né? Um partido pode provocar. Né? Todo mundo que tem competência para peticionar o STF pode questionar. Pode questionar. Pessoal, tem uma dúvida aqui do Bruno, até coloquei o óculos. Bruno, está aí? Qualquer coisa eu peço ajuda se eu não entendi direito, tá? Qual referência linguística que o STF e as comissões, muitas podem adotar para diminuir... Comissões mistas podem adotar para diminuir as categorias de urgência e relevância. Está ligado à proposta dele, né? Porque atualmente fica em aberto. Não sei. Entra na proposta difícil, dele. É difícil. E talvez seja por isso mesmo que o texto seja assim, frouxo do ponto de vista de especificidade, sabe? O que é relevante e urgente para mim pode não ser para você. Né? E deixar isso meio indefinido talvez é interessante para continuar tendo esse comportamento de oportunismo, de caronas. Aí, claro, porque assim, você não vai conseguir criar um conjunto exaustivo de hipóteses em que você pode usar. Né? Então, a preferência acaba sendo por deixar uma coisa com um pouco de latitude aí para você discricionariamente utilizar. Acaba que isso vira meio que uma questão de feeling, né, do contexto. Porque o cara sabe, se já está talhado lá de MP tramitando, ele fala, bicho, não vou apresentar mais uma aqui para correr o risco de devolverem ou ficar lá e caducar uma que é mais importante, já está perto do final, do prazo. Então, tem muita variável contextual aí nesse meio. E aí já vou responder a sua segunda pergunta, que era o perfil do parlamentar, né, que tem mais êxito. Né? Eu não estudei isso. Eu não fazia parte do meu escopo de análise, mas fazia parte do meu escopo de análise do doutorado. Né? Que eu cheguei a passar, não fui, porque eu não consegui bolsa, aí eu falei, larga a mão desse negócio também. Aí minha vida tomou outro rumo e eu não voltei mais nisso. Mas se você quiser, o banco de dados está aí à disposição. E é um ponto importante. Eu tinha essa pergunta na proposta do doutorado, que era avaliar, assim, tem diferença entre ser membro da base e da oposição, entre você conseguir emplacar
uma emenda, cara, é uma rastreabilidade muito difícil de fazer. E vou te dizer por quê. Tem MPs que recebem centenas de emendas, né? E às vezes uma mesma emenda, um mesmo texto, ele pode vir tanto assinado por mais de uma pessoa, como ser apresentado em pequenas variações dele, ou o texto idêntico, por vários parlamentares. E aí como que você linka? Quem que é o cara ali, né, que fez aquilo acontecer? E você pode ficar, igual eu falei, né, apresentando e representando a MP, aquela emenda, trocentas vezes até ela colar. Então, assim, é uma análise aí operacionalmente difícil de fazer, mas acho que dá. É difícil. Aí você vai ter que categorizar lá, tudo mais. Mas eu diria que, assim, olha, provavelmente quem que vai ter chance, eu acho, né? Hipótese que eu testaria. Sendo da base de apoio e com alto índice de fidelidade à orientação do governo nas votações em plenário, né? Que pode ser uma maneira de premiar o cara, né? O cara é da base, está sempre votando com a gente, emplaca a emenda dele. Outra coisa que pode ser também, né, você pode usar como hipótese, a quantidade de relatorias que esse cara pega de projetos que são do executivo, tanto MPs como PLs, entendeu? Ou outras naturezas de coisa. Porque se o cara pega uma relatoria de um projeto executivo, provavelmente ele está jogando alinhado, tal, então já tem uma relação, um capital reputacional maior, né, com o executivo. Então são hipóteses que você pode levantar, que eu aqui de cabeça suspeito que eu testaria, tá? Muito interessante, muito interessante. Pessoal, passando agora para a última pergunta. O Carlos comentou que essa é da Isadora. Cadê a Isadora? Isadora, já foi embora. Soltou a pergunta e saiu. Deixou, né? Ou não quer aparecer na fita. O Carlos comentou que continuar da forma que está não dá. Por que ele acha isso e quais seriam as soluções na opinião dele? Tá. Eu acho que assim... Ali é Isadora. Quem que é? Oi? Ué, como assim? Você errou seu nome? Tá. Então grava aí para ela, ó. Vamos lá. Por que não dá, gente? Assim, a gente tem muita medida provisória, gente. Muita, assim. Acho que a gente já passou do número 800 já. 900, não tenho certeza. Só uma ressalva de informação. O que acontece? A medida provisória, como ele falou, só bresta a pauta. Então, ela tranca a possibilidade de se votar coisas de iniciativa ali do próprio legislativo, né? Então, por isso, talvez não dá. Em tese, não era para ser usado tanto MP assim, né? Relevância e urgência, né? A gente volta nesse assunto. Por quê? Bagunça, né? Bagunça o meio de campo do Congresso, da sociedade, cria insegurança jurídica, né? E acaba sendo um sintoma da disfuncionalidade que a gente tem do debate público hoje, né? E até meio antidemocrático. Você vem já baixando um texto que tem força de lei, né? Forçando a barra para passar uma legislação sua. Por quê? Porque você tem dificuldade de negociar isso no Congresso, porque você tem um Congresso muito fragmentado, né? Ou porque aquilo é muito importante na sua pauta e você vê que não tem apoio suficiente, então vou forçar a barra. Então, eu acho que isso revela um pouco de disfuncionalidade do nosso sistema. Como que eu acho que a gente poderia melhorar isso? Restringindo os casos em que você aplica, você pode usar a medida provisória. Em vez de ter lá, eu não lembro a quantidade de temas, mas vamos chutar, que sejam 20 temas, diminui isso para 10, diminui isso para 5. Né? E vamos testar durante uns anos aí e ver o que isso acontece. Se isso mais ajuda ou mais atrapalha. Vamos institucionalizar também a questão. Você quer botar um jabuti? Vamos colocar, mas vamos colocar uma régua alta. Né? Hoje a MP ela passa com... Você precisa de maioria para passar. Então vamos criar uma maioria de 3/5, 2/3, do tipo assim, todo mundo, assim, quase todo mundo, né? Um quórum assim, muito significativo, qualificado,
precisa estar de acordo que isso aqui é uma coisa relevante o suficiente para a gente suspender a aplicação dessa regra de que você não pode colocar um assunto estranho na matéria do texto original, né? E eu também pararia um pouco por aí. Eu não acho que a gente pode ficar dando cavalo de pau demais nas regras do jogo, porque isso também gera insegurança jurídica, né? Então, assim, eu sou muito a favor de mudanças incrementais. Não, vamos ver o que é mais crítico aqui, né? Ao meu ver, são esses pontos. Então, assim, vamos mexer aqui... Pequenos ajustes. Ajustes, e vamos observar. Daqui a um tempo a gente analisa e a gente vai fazendo um ajuste fino. Porque a gente sabe que pequenos ajustes na ponta gera grandes mudanças nas relações entre os poderes lá em cima, nos checks and balances, né? A gente viu uma pequena mudança entre lista aberta e lista fechada, pode alterar muita coisa lá em cima. Então, cada pequena mudança tem que ser muito bem vista. Assim, e toda mudança vai gerar também efeitos que a gente não consegue prever de antemão. Entendeu? Então, às vezes, uma coisinha pequena dessa que você faz pode, assim, velho, bagunçar todo o jogo, né? Então, assim, às vezes, assim, você tem... Não existe fórmula milagrosa, a resposta certa. Não tem um gabarito ali escondido, assim, né, no mundo ideal que a gente consegue ver. Sempre vai acontecer alguma coisa que a gente não está prevendo. Então, nesses casos, assim, ainda mais numa situação dessa, né, que é legislar, que afeta a vida de todo mundo, eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso na hora de implementar mudança, né, de querer aperfeiçoar o processo. Gente, é isso. Democracia, assim, é dura, é difícil, é devagar, né? Mas a gente, por enquanto, não achou nada muito melhor. Ainda é o melhor que está tendo, né? E a gente vê o quanto que nosso país é um país institucionalizado aí, do ponto de vista das práticas, quando a gente compara com países vizinhos. Um exemplo, né, a questão da estabilidade dos juízes no cargo, que a gente viu, que, apesar de ser uma previsão formal, institucional, é uma prática brasileira, que na Argentina, por exemplo, a estabilidade formal ela é ignorada. Então, é muito comum juízes serem afastados do cargo, mesmo ministros da Corte Suprema são afastados e tem uma média de permanência de 4 anos no cargo, menos de 4 anos no cargo, né? Então, é importante a gente ver esses processos heterodoxos estão em vários sentidos aí dentro das instituições. Pessoal, muito obrigada pela presença. Foi muito gratificante essa sexta-feira à tarde para mim. Eu guardava ansiosamente por muito tempo essa palestra. É uma honra a gente ter essa apresentação aqui hoje. E vamos agradecer ao nosso palestrante mais uma vez.